Saudações! Professor Gabriel Almeida aqui com vocês, dando continuidade ao nosso estudo de como treinar Kung Fu sozinho através dos 8 passos que eu vou passar para vocês aqui. O primeiro eu já dei, que é o objetivo, o passo número 1, e hoje avançaremos para o passo número 2, o estudo. E na aula passada eu deixei aquela pergunta para vocês no final, no último slide, e eu perguntei: qual é o melhor remédio para a ignorância? Eu deixei essa pergunta e vocês viram que é justamente o estudo. Então a gente não deve ignorar muitas coisas que a gente vai acabar ignorando caso a gente não estude. Então, se você optou, o seu objetivo é treinar Shuai Jiao, por exemplo, você deve debruçar-se sobre o Shuai Jiao e estudar mais a respeito dele. A origem, as técnicas, como é que são os métodos de treinamento. Isso, é claro, eu estou dando exemplo do Shuai Jiao, mas você pode usar para o Taolu, para o Chanchuan, para o Nanchuan, tá? Você pode usar para o Sanda, para o Tai Chi. Então, você escolhendo uma determinada área ou diferentes áreas, você deve estudar mais sobre aquilo ali. Quanto mais você estudar, mais você se aprofunda, mais você vai indo no cerne, no âmago daquele estilo em específico, daquela modalidade em específica, e mais você vai dominar, mais você vai poder manejar o seu treinamento, tá? Até justamente o objetivo que a gente traça muitas vezes sem ter já esse pré-estudo, vamos dizer assim, você pode redirecionar esse objetivo, tá? Você pode também até mudar de objetivo de acordo com o conhecimento que você vai adquirindo. Então, como eu falei anteriormente, todos esses passos eles vão estar conectados. A partir do momento que a gente vai estudando cada passo, você vai vendo que um vai estar ajudando o outro. Então, o estudo é um passo, o passo número 2, que ajuda todos os outros. Quando você tem estudo, quando você se aprofunda no conhecimento, melhor vão ser cada um dos seus passos. Então, esse eu considero o passo primordial. Afinal de contas, todos nós sabemos que a educação, você estudar, é o que vai te dar um futuro em qualquer área. Eu vou dar um exemplo para vocês agora sobre competições, da onde eu venho. Competi durante muito tempo na parte de Taolu e também observava muitas competições de Sanda, assim como outras competições dentro do Kung Fu, mas no Sanda, vou dar esse exemplo. A gente tem ali a regra. Se você está treinando, traçando objetivos, um planejamento, onde você não estudou a regra, o que a regra pede, você está ignorando, está sendo ignorante, você está ignorando a regra, ou seja, o seu treinamento não está sendo direcionado para aquilo, e você sendo um atleta, o seu objetivo principal é o quê? Ir bem na sua competição. Então, se você estuda a regra de Sanda, ou no Taolu, se você estuda a regra de Taolu, você vai estar baseando o seu treinamento na regra, naquele estudo. Então, esse é um bom exemplo, porque durante muitos anos em competições, muitos atletas saíam prejudicados por não estudarem a regra, ou então pelos seus técnicos não estudarem a regra com eles. Eu, durante muitos anos, fui árbitro também de Taolu moderno, Já arbitrei em campeonatos nacionais e estaduais. E eu observava isso, eu falava, poxa, ele é muito bom, eu acho que ele é o mais forte, é o mais rápido, porém ele não estudou a regra. Então ele perdia, às vezes um atleta que se tivesse estudado estaria em primeiro lugar, cai para a última posição, para a 10ª posição, pelo simples fato de ter se dedicado bastante, ter treinado muito, mas não ter feito aquilo da forma que deveria ser feito. Então esse exemplo eu acho um ótimo exemplo para deixar para vocês, que quanto mais vocês entenderem aquilo que vocês estão fazendo, para que serve aquilo, tá? Mais vocês vão estar avançando no treinamento de vocês, e esse é o nosso objetivo aqui, tá? Melhorar o treinamento de cada um de vocês. Vou dar um outro exemplo. Você está fazendo um movimento de Tai Chi Chuan. Movimentos lentos, suaves, mas que representam um combate, não é verdade? Por mais que ele seja treinado de forma para terapia, uma meditação em movimento, a origem dos movimentos são ataques e defesas. Então, se você está aqui empurrando, canalizando a sua energia, voltando, você tem que saber para onde você tem que estar direcionando essa energia. E você só sabe disso se o seu professor te ensinou corretamente ou se você estudou a respeito daquilo. Onde é que está a intenção desse movimento? Por que eu tenho que botar o meu ombro para frente, meu peito para dentro e o movimento vai para frente enquanto as minhas costas vão para trás? Você tem que estudar. Ou então no Taolu, você está fazendo um golpe, dá uma cotovelada. Por que tem que ser aberto aqui e não fechado aqui? Há um detalhe que vai fazer diferença dentro de um determinado estilo.
Então, quando a gente entende a aplicação daquilo, o fundamento daquilo, como se deve treinar aquilo, tudo isso está ligado ao seu estudo naquela determinada área. Quem vai geralmente estudar para você é o seu técnico, mas se você é um autodidata, você tem que ser o seu técnico. Tá legal? Então, se você quer ser mais rápido, por exemplo, você tem que saber estudar para ser mais rápido. E como estudar para ser mais rápido? Estudar sobre treinamento. Como é que eu vou ser mais veloz? Como é que eu vou ser mais resistente? Como é que eu vou ser mais forte? Tudo isso, como é que eu vou ser mais flexível? Tudo isso vem a partir do estudo. Se você estuda, você cria um método de treinamento muito mais eficaz. Tá? Isso também a gente vai estar falando mais ao longo das aulas. Então, coloque isso na sua cabeça. Tá? Por mais que você não se aprofunde muito, por mais que você não seja um expert, um grande estudioso, não estou falando que você tem que ser um grande estudioso, mas que você tenha uma mínima noção para simplesmente, às vezes, não sair pensando e fazendo bobagem. Quando a gente tem pouco conhecimento, a gente pode acabar tendo uma visão muito sonhadora da coisa, pensar que aquilo ali é invencível, existe um golpe super letal ou algo do tipo, aquela fantasia que se cria, né? Isso também se dá devido a você ser leigo no assunto. Quando você começa a estudar mais, você vai entendendo de fato o que aquilo realmente representa, qual é a real verdade que aquilo ali traz para você, até onde você pode ir com aquilo. Vou dar um exemplo para vocês aqui de quando eu era muito jovem, devia ter 13 anos de idade, eu fui assistir um filme no cinema chamado O Tigre e o Dragão. Tenho certeza que vocês conhecem, O Tigre e o Dragão. A cena deles andando no bambu, ou então pulando de telhado em telhado, correndo nos muros, aquilo me deixou assim, fantasiado. Eu fui para casa e fiquei treinando, correndo nas paredes de casa, lá do quintal. Eu ia lá e andava na parede baseado no Tigre e o Dragão. Mas em um determinado momento da minha infância, da minha juventude, na verdade, eu acreditava que eu poderia voar quase, né? E então, essa coisa da invencibilidade, dos poderes sobrenaturais, isso se passa muito quando a gente é jovem e também pode se passar quando a gente é muito leigo no assunto. Quando a gente começa a estudar mais a fundo, você vai ver que ninguém voa, ninguém tem esse poder de voar. Porém, eu, por exemplo, como um técnico, eu não quero chegar e tirar do meu aluno juvenil toda uma esperança dele ter um super desempenho físico. Eu chego e falo para ele assim, olha, você não vai voar, isso é só em filme, mas eu posso te ajudar a saltar o mais alto que você puder, dentro das suas capacidades. Ou seja, eu não vou tirar o sonho do meu aluno de que quer voar, mas eu vou botar ele na realidade. Através de um estudo eu posso levar ele a saltar muito alto, igual um jogador de basquete vai saltar, então igual um ginasta, porque eu vou estudar como melhorar a impulsão. É um exemplo. Então, pessoal, o que eu quero fazer com essa aula aqui é mostrar para vocês que o estudo vai ajudar muito vocês no treinamento de vocês. Se vocês quiserem ser mais resistentes, serem mais fortes, serem mais flexíveis, serem mais técnicos, vocês vão conseguir isso através de estudo, não de achismo. Tá? Não só no Kung Fu, mas em muitas modalidades, muitos praticam através do empirismo, né? Daquilo, todo mundo faz assim, eu faço também. E eu já passei por isso durante muitos anos da minha prática inicial. A gente começava a aprender o Kung Fu de uma forma muito, é isso aqui, mas não estava muito claro, sabe? O próprio professor às vezes não tinha tanta aquela noção realmente. E existiam as limitações que foram sendo reduzidas ao passar dos anos. Então hoje a gente faz intercâmbios, vai para a China, traz o mestre de lá para cá, a gente tem a internet. Então não tem mais essa história que muitos ainda pensam de algo, eles escondem os segredos e sabe esse misticismo? E isso para mim, me desculpem, talvez alguns de vocês não vão concordar, mas é uma visão leiga da coisa. Quando você vai nos lugares, você estuda mais a respeito, você vai vendo que o corpo humano é um corpo só. O que vai mudar são algumas ideias, algumas concepções, algumas filosofias. E quando você começa a estudar a filosofia, a cultura daquele local, os costumes, aí você vai encaixando as peças e vai entendendo cada vez mais, tá? Eu não quero aqui dizer para vocês que eu sei tudo, mas eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa que entende que a gente sempre tem algo a aprender e a gente está, como somos humanos, sujeitos a errar sempre.
E o importante é a gente aprender com os nossos erros, tá bom, pessoal? A gente não pode ser arrogante, egocêntrico, ignorante. A gente tem que estar aberto a aprender e a ouvir o próximo, ouvir aquele que tem mais experiência. E ali, não simplesmente pegar aquilo e trazer como verdade, mas fazer uma análise sobre aquilo. Se você pegar o Kung Fu, Wushu, Qi, Yin Yang, Tao, Tai Chi, Taolu, Sandá, esses termos que a gente vai ouvir, né? Wudan, Jin Li, comprimento, Jin Li, todos são termos importantes que são realçados dentro da arte marcial chinesa que a gente deve estar estudando. Eu não vou falar sobre cada um deles aqui, senão vai ficar um vídeo muito extenso, e a ideia do vídeo de hoje não é falar sobre esses pontos que vocês devem buscar estudar, mas sim trazer essa noção principal de que o estudo é o que vai libertar a sua mente para expandir e você avançar cada vez mais. Se você não estuda, você está mais sujeito a errar muito mais vezes, você está sujeito a se machucar mais vezes, talvez a machucar o próximo também. Você vai ter um rendimento pior do que o outro que estudou. Você não vai saber planejar o seu treinamento, você vai ter dificuldade em traçar o seu objetivo. Pode acabar criando também uma realidade fantasiosa em relação ao Kung Fu. E por fim, não entendendo a arte que você está praticando. Então, meu recado está sendo dado para vocês. Busquem estudar mais, a ler, a estudar vídeos, a trocar ideias com as pessoas, ouvir aqueles que são mais experientes. Cheque sempre que possível as informações que são passadas para você. Faça uma análise, veja a fonte daquilo ali. Hoje a gente, por exemplo, tem muitas fake news que rolam o tempo todo, ou então informações que são passadas fora de contexto, ou parcialmente passadas. E aí, às vezes, você acaba reproduzindo aquilo, replicando aquilo, falando aquilo, sem realmente ter feito uma análise, né? Então, estude mais para que você venha falar a respeito de um determinado assunto, estude mais para que você venha treinar um determinado movimento, porque aí você vai estar realmente seguro que aquilo que você está fazendo está correto, ou então está o mais próximo possível de ser a verdade, de ser o mais correto. Então, nós não sabemos tudo, nunca saberemos tudo, porém podemos preencher cada vez mais essa nossa caixolinha aqui de informações que sejam úteis para o nosso dia a dia, né? Conhecimentos que a gente venha colocar em prática no nosso treinamento e poder assim evoluir, traçar os nossos objetivos e conquistar aquilo que a gente quer conquistar. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí um like, deixa o seu comentário, se inscreve, ativa o sino de notificações e venha ser um membro do nosso canal também. Isso vai nos ajudar muito, você não tem ideia de quanto vai nos ajudar. Então, vou ficando por aqui, te vejo na aula de número 3, que é justamente o planejamento. É muito importante falarmos sobre o planejamento, isso faz total diferença no seu treinamento. Então não perca a próxima aula. Um grande abraço, até lá, Zaijian.